Boa noite, meu povo! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direito Sem Filtro. É aquele episódio que fala de direito, mas de uma forma leve, descomplicada, onde você consegue aprender até achar uma solução para o seu problema e eu ainda digo que você até se diverte. Então, se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva, já ativa o seu sininho lá. Para cada episódio você tá por dentro. Se você não me conhece, eu sou Ana Tércia Romano, sou advogada, especialista em direito de família. Meu Instagram tá passando aqui embaixo. Se não me segue, segue lá, que também, ó, tem muitos perrengues de família lá e eu tenho certeza que certamente você já passou por um perrengue de família. E aqui nesse podcast eu nunca estou sozinha. Nosso tema de hoje é um tema assim que é campeão de perguntas lá no meu Instagram, que é casamento, união estável e pensão por morte. Como fica a situação? Será que o cônjuge tem direito à pensão por morte? Aí eu acho que já é mais fácil, né? E a companheira, quem tem união estável e não tá oficializada, se ela ficar viúva, ela vai ter direito à pensão por morte do falecido? É isso que a gente vai falar hoje. Como vocês sabem, eu sempre tenho gente aqui comigo, além do convidado especial, tem sempre alguém que me ajuda a apimentar o nosso papo. Hoje tem aqui o Dr. Edson Frank. Boa noite, Boa noite, Ana. Boa noite, doutora Marina. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui e ver que eu posso ajudar hoje. Não é muito tema, mas vamos ver. Sim. Pelo menos criar alguma polêmica, algumas dúvidas, com certeza. Porque quando a gente fala de união estável, questão de cartório, você é o fera do direito notarial, com certeza vai contribuir muito. Vou tentar. E a nossa convidada de hoje, gente, eu cheguei aqui carregando queijos, vinhos e uns petit fours. Pra você ter ideia, ela chegou carregando uma bíblia, que vocês verão, um notebook, que eu fiquei até constrangida. Eu falei, me lasquei. Aqui hoje com a gente eu recebo a doutora Marina Sabino Coutinho, juíza federal, atua na comarca de São Vicente, eu acho que ela atua também em outros lugares, e recebe muitos casos de pensão por morte. Então, doutora Marina, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, e tenho certeza que vai ser assim... maravilhoso. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, doutor Edson. Obrigada, eu que agradeço o convite. Escuta, podemos nos chamar de você? Porque a gente, né, é mais fácil, né? Então tá bom. Bom, é difícil fazer audiência, acho que eu nunca fiz audiência lá, né? Não. Então tá bom, então eu consigo chamar de você, porque a gente acostuma chamar de você, depois vai fazer audiência e fica... Oh! Então tá, todo mundo aqui é você, tá? Pra ficar mais fácil. Então, beleza. Gente, união estável e casamento, a gente sabe que acho que desde 2000, e, se não me engano, 16 ou 17, a união estável foi equiparada ao casamento, né? Mas sempre quando envolve pensão por morte, tem perrengue. Sempre quando envolve, principalmente a união estável, quando ela não está devidamente oficializada por uma escritura pública, né, que é o que a gente sempre aconselha enquanto advogados, ou até, de repente, um contrato particular, uma declaração entre as partes, qualquer coisa que o valha. Entre casamento e união estável. Casamento, o cônjuge certamente tem direito à pensão por morte. Sim. O cônjuge tem direito, independente de qualquer regime, de qualquer questão. Regime, isso é uma coisa que sempre gera dúvida, porque algumas pessoas optam pelo regime da separação total, ou são obrigadas a casar no regime da separação obrigatória de bens, independente. A pensão, pelo menos, tem direito. Tem. Se o de cujus, o falecido, for segurado, né, que são dois os requisitos. Quando é concedida a pensão por morte, são observados a questão se a pessoa falecida é segurado e se o requerente tem a condição de dependente. Então, se ela for viúva, casada, independente do regime, ela ocupa a classe 1, né? Que são dos dependentes, que ela tem direito prioritário a essa pensão por morte. Aí é tranquilo, leva a certidão de casamento no INSS, dificilmente o INSS vai indeferir essa pensão.
né? Sim, com certeza. Em caso de divórcio, e aí, divorciou, porque às vezes fala assim, eu fiquei casada há 20 anos, divorciei há 1 ano, ainda tenho direito, aí ele morreu, e aí no divórcio? Em regra não tem direito, salvo se ela recebe alguma pensão alimentícia própria dela. Se ela comprovar que é dependente economicamente dele ainda, então ela vai ter direito à pensão por morte. Então aquelas mulheres, ou homens, né? Sim. Vários casos, acredito que em menor número, de divórcios em que o homem sai recebendo pensão da mulher. Majoritariamente, a mulher é que acaba, né, tendo a dependência financeira. Então, aquela mulher que ela divorcia e ela recebe aí a pensão, os alimentos em vida do marido, do ex-marido. No caso de falecimento dele, como ela é dependente, ela pode se habilitar lá no INSS. Sim. E como prioritária, que é a classe 1, né? A classe 1 são, já vou adiantar então, né? Bora. São as casadas, né? As companheiras e os filhos. Tá. Então, eles ocupam a classe prioritária em que há uma presunção absoluta de dependência. Então, ela vai entrar nessa classe, apesar de não ser casada atualmente, mas como dependente economicamente em questão de alimentos. E essa divisão da pensão é como se fosse pelo regime de casamento? Metade para a esposa e o resto para os filhos? Não, é dividida igualmente entre todos os dependentes. Todos os dependentes dessa classe vão ratear a pensão. Tá, então o falecido deixou uma esposa, vamos supor que não estava divorciado. Então o falecido deixou uma esposa e 2 filhos menores. Vai dividir por 3. Por 3. Então lá no INSS não tem essa questão de necessidade, quem precisa mais, quem precisa menos, é igualitário. Dividiu por 3. Sim. No caso, até a mãe, né? Sim. Porque ela é a mãe das crianças, ela vai receber integralmente e vai usar na sustentabilidade, né? Dos filhos, assim. Então a mãe vem como maior, né? E aí quando essa mãe não é mãe de todos os filhos menores, vamos supor que o falecido deixou 2 filhos menores num casamento, mas também um menor de uma outra relação. Como é que fica esse recebimento? Como ele é menor de idade, ele também vai entrar no rateio. E aí quem vai receber por ele, consequentemente, é o responsável, que provavelmente é a mãe. Então, sim, a mãe de um outro casamento ou de uma outra união estável, se é comprovada a questão do filho, ele entra na divisão igualmente com os outros. Então, pessoal, coisa já importante, divorciou, você está recebendo alimentos, você tem direito à pensão por morte. Então, pensar bem também nessa questão na hora do divórcio. Tem mulheres que, às vezes, ali na flor da emoção, ela acaba renunciando os alimentos, né? E aí, renunciou, como é que fica? Não, então, nesse caso, tem tido alguma jurisprudência nesse sentido. Porque às vezes há uma renúncia, mas se pós-mortem ela comprovar que era dependente, eventualmente é possível a concessão. Então, mesmo que mas é mais difícil tudo a prova, né? Mas é possível. Então, mesmo que no divórcio houve a renúncia dos alimentos. Então, aquela mulher falou assim, não preciso receber pensão. Isso é em vida, gente. Então, em vida ela não recebe pensão. Aí o ex faleceu. Se ela comprovar que agora ela tá precisando de alimentos, ela pode se habilitar Essa dependência dela ela tem que comprovar que sempre existiu. Então, uma prova forte é ele ajudava. Às vezes ele não é judicializado, não paga uma pensão formal, mas ele ajuda. De alguma forma ela recebia uma ajuda dele. Isso, eu pode deixar que eu continue pagando seu aluguel, alguma coisa assim. Então não é assim, me tornei dependente posteriormente, quero a pensão. Não. Mas isso também se ele já não estivesse com outra mulher no momento do óbito. Vamos começar a entrar então, isso que eu falei, eu vou fazer as perguntas. Perrengues, vamos? Não, é possível. Esse é um dos únicos casos quase que elas podem dividir. Se ele comprovar que a ex-esposa vamos supor que na situação padrão, ele paga alimentos para a ex-esposa, está em uma nova união estável, elas vão dividir. Elas vão dividir pela dependência que já está caracterizada e judicializada. Sim, junto com eventuais filhos. Gente, é muita gente para dividir, né? Mulherada, pensa aí, quando vocês forem, já tá pagando pensão para alguém, não tá pagando para alguém.
E a união estável? Vamos lá. Então, vamos começar primeiro pela situação tranquila, né? Tô numa união estável, tá oficializada, tem um contrato. Às vezes eles fazem um contrato para levar na empresa, para ter direito ao plano de saúde. Então, não tem uma escritura. Não, eu falei que eu ia começar pelo mais fácil, então é com escritura, né? Então, o mais bonitinho, redondinho, aquela união bonita com escritura. O companheiro faleceu. E aí? A companheira, ela realmente foi igualada à condição de casada e ela tem total direito ao recebimento da pensão por morte. Lembrando que sempre tem que fazer o requerimento perante o INSS. Primeira mesmo coisa... nos casos da união estável, ela tem que requerer sempre, 100% dos casos. Tem que haver um requerimento prévio no INSS. Então, se ela tem a escritura bonitinha, os trâmites é como se ela tivesse casado. Ela vai ao INSS, leva a escritura da união estável e faz o requerimento da pensão por morte. Sim, e eu aconselharia ela levar mais documentos. Porque assim... Mesmo tendo a escritura. Mesmo tendo a escritura. Leva os comprovantes de endereço em comum, porque já mostra que havia uma divisão das contas, dos gastos pelos dois no mesmo endereço. Leva essa eventual certidão de nascimento de filhos, se tiverem filhos em comum. Eventual dependência em imposto de renda. Mesmo com a escritura? Mesmo com a escritura. E eu levaria, assim. E a casada tem que levar tudo isso também? Não é justo, né, gente? Quer dizer, foi equiparado ou não foi equiparado? Jura? Foi equiparado, mas ela ainda é considerada uma situação fática. Entendi. A prova dela ainda é de caráter subjetivo. E essa é a grande diferença com o casamento. Porque não tem todas aquelas... As formalidades do casamento, proclamas, habilitação. Entendi. Então tá, mesmo a companheira que tem tudo bonitinho, a sua escritura, quando ela for ao INSS, leve o máximo de documentos possível. Nem com a escritura é uma coisa assim. Até porque pode ser que o INSS defira só com a escritura, mas se o INSS não deferir, ela já tem aquela prova resguardada quando ela for entrar na justiça, se for necessária, né? Então, se fosse alguém da minha família, eu aconselharia levar tudo. Já leva tudo. Máximo vai de com os filhos tudo vai. junto, leva o álbum de família. Leva o álbum de família. Leva as contas de luz, o IPTU. Isso também também. Pro INSS também. Tudo. Eu levaria tudo, assim, se eu pudesse recomendar. Eu confesso que o INSS talvez não se atente tanto a essa questão de fotos, né? Na justiça a gente pega cartas. Eu pensei, mas isso não é... Não, eu acho que realmente não é uma prova tão forte. Mas, por exemplo, a certidão de óbito. Quem constou como declarante, quem constou naquelas observações, se ela constou como a companheira, né? Então, assim, não foi a declarante, mas ela consta como companheira pelo declarante. Se o declarante colocou lá que o falecido tinha uma união estável. Sim. Tá, uma pessoa escrita, às vezes coloca o nome, tudo. Às vezes é um declarante que é da família, um filho ou um irmão do falecido. Era casado? Não, é solteiro. E aí a gente sabe que tudo bem, a união estável, ela não muda o estado civil, mas é uma coisa você falar é solteiro, outra coisa é você falar assim, ele vive com alguém, então deve ser, né, diferente. Sim, então, isso é importante. A certidão de óbito é um documento bem importante. O óbito é o que marca tanto a questão probatória quanto a questão da aplicação da lei. Então, a qual lei, ainda mais agora que tem ocorrido várias reformas previdenciárias, qual a lei vai ser aplicada no caso? A lei do momento do óbito. E qual que é a prova do momento do óbito? Então, por isso que a certidão de óbito, ela tem uma força muito grande. Entendi. Nessa questão, tanto para o INSS quanto para a questão da justiça. É observado isso. Quem é a companheira, quem é a pessoa que vive com ele casado, companheira, naquele momento. Agora a gente vai entrar nos perrengues de família. Né? Por quê? Primeiro vamos começar no perrengue mais simples. Então, o que eu acho que acaba acontecendo, porque é como você falou, como a união estável, ela é uma situação fática, né? Você não precisa de papel nenhum e você vive numa união estável, né? Depois, para ter os seus direitos reconhecidos, você vai ter trabalho para comprovar aquela união estável. Porque ela é fática, mas depois, para você ter direito aos bens, você vai ter que reconhecer a união, para poder se habilitar no inventário, para receber a pensão, você primeiro vai ter que reconhecer ela. Como é que fica, então, a pessoa que ela não tem a escritura? Ela não tem nada, ela só vive.
Ela vive ali aquela união. Aí o companheiro faleceu. Ela, então, não leva nada da escritura, e aí ela leva o que no INSS? Ela pode levar várias provas, né? Então, o INSS até trouxe um rol taxativo de documentos em que ele observa no momento da aferição se a pessoa está em união estável ou não. Então, a mesma coisa que a gente disse, os comprovantes de endereço, isso é uma prova que é muito observada. Comprovantes de endereço em comum no mesmo período de tempo. Então, tentar acolher provas de 2 anos, por um período extenso, de 2 anos para mais, antes do óbito, de comprovantes de endereços de contas, de luz, de água, então que mostra que há essa divisão de gastos em comum, né, pelos dois, no mesmo endereço, e aí pronto, então, dependência em imposto de renda, dependência em plano de saúde, fotos, no caso, no caso da justiça, a gente colhe, né, os depoimentos testemunhais, então muitas vezes de vizinhos, declaração filhos, se há filhos em comum ou não, a certidão de óbito. Então, tudo essas são provas que a pessoa precisa juntar para demonstrar que é a união estável. Porque se ela não possui esse início de prova material, dificilmente ela vai conseguir, por meio só de testemunhas, convencer o INSS ou ir até a justiça de que ela vive em união estável. Porque se ela realmente vive, ela tem que ter alguma coisa materializada, tem que ter... O INSS, então, colhe também depoimento de testemunhas, ou só declaração? Você leva a declaração? Eles falam que tem uma justificação administrativa, né? Mas é que na prática a gente acaba que não ocorre. É mais aquela relação mais documental. Eles até podem abrir um novo pedido, complemente, é possível, eu já vi, assim, a pessoa junta, eles falam, eles têm que ter um início, complemente, pede mais alguns documentos, a pessoa junta, e geralmente eles indeferem de plano, então não pode levar talvez as declarações dos vizinhos para ajudar. Mas não adianta levar o vizinho no INSS, né? Faz a declaração bonitinha. Ele poderia, mas não é a prática, assim. Por uma justificação administrativa, ele eventualmente até poderia colher, mas isso não ocorre na prática. E aí, por isso que a maior incidência dos nossos casos em pensão por morte é da união estável essa daí. Sim, que eles vivem juntos e que ela não consegue provar lá. E aí você falou que o que importa é quem é a companheira na data do óbito. Isso. Eu já tive casos no escritório de que na data do óbito apareceram 2 mulheres. Não vou nem falar companheira, porque aí a justiça vai ter que dizer quem é a companheira ou não. O processo ainda não acabou. Mas, e aí? É óbvio que lá no nosso caso, uma acabou se habilitando no INSS, conseguiu o deferimento, quando a outra foi se habilitar, foi negada porque já tinha uma recebendo, né? Então aí tivemos que judicializar, e aí agora vamos ver quem é que será a companheira ou não. Então, como que fica esse caso? Então, João morreu, aqui a gente tem o João e Maria, tá? Todo episódio a gente fala de João e Maria, então nesse episódio João vai morrer, matamos João. Matamos, finalmente matamos. Finalmente, chegou o dia que João vai morrer. Então hoje João morreu, Maria, que vivia com João há 10 anos na mesma casa, pagavam as contas, tem o comprovante lá do IPTU da casa, tem Maria, funcionária pública, João tá lá como dependente no plano de saúde da Maria. Maria não tem a declaração de imposto de renda do João, então isso ela não tem, mas ela tem o vizinho que fala que Maria não conheço, Maria e João moravam aqui, Mas aí, hoje a gente tem uma mulher nova. Como vai ser o nome da mulher nova hoje? Hoje temos uma personagem nova. João, Maria e Tereza. E aí aparece Tereza. Tereza também tem comprovante de residência com o João. Tereza tem... Deixa eu ver o que mais que Tereza tem. Tereza tem o comprovante do dentista de 1 mês antes do óbito, que João pagou o dentista dela. Tereza, no dia do óbito, estava com o João na rua. Tereza aparece como declarante na certidão de óbito. E agora? Quem vai ganhar essa disputa da Tereza e da Maria? Né? A gente pode chamar isso de uniões paralelas? Sim. Então, hoje, inclusive, houve um recurso extraordinário que foi até o Supremo para essa questão, exatamente para decidir essa questão.
E o julgamento já terminou e o STF entendeu que não é possível. Não é possível. Não, as duas não serão Não. declaradas como... Uma só vai ser declarada. O ordenamento jurídico, né, o brasileiro, ele não protege a figura de duas relações paralelas, sejam de uniões estáveis, sejam de casamentos. Essa figura não é protegida juridicamente. Então, uma delas vai ser considerada a oficial, querendo ou não. Tá. E aí vai depender E ela que vai receber. de quem mais vai ter, do conjunto probatório, ou Tereza ou Maria. E aí vai depender, como eu falei, realmente, gente, esse caso que eu tô falando é um caso que a gente tem mesmo. E aí vai depender das testemunhas. Tereza tava com o João lá na hora do óbito, mas ela tava como companheira, ela tava como conhecida. E a Maria, que ficou aqui, tem testemunha que eles estavam juntos. Então, vai ser muito mais difícil, né? Muito o mais conjunto difícil. probatório vai ser assim. Existem casos, por exemplo, que acontecem na vida real, querendo ou não. Uma vez eu vi um caso de um caminhoneiro. E ele viajava muito e ele mantinha duas famílias. E as duas chegaram e falaram que eram... Eu sou a esposa dele, né? Ela se nomeou como esposa, eu sou esposa. Sim. Então, isso acontece. Na vida real, isso acontece. A questão é que, juridicamente, igual eu falei, não é uma figura protegida pelo ordenamento. Não é... A palavra até é essa mesmo, não é protegida, porque hoje em dia eu não digo nem da questão de uma mulher que não sabe da outra, que é o mais comum. Sim. Mas hoje em dia a gente tem aqui, não sei se eu estou pulando alguma coisa, não, manda bala. Que seria a figura do trisal, sim, do homem, duas mulheres que as duas se aceitam, estão ali juntas, e às vezes as duas são dependentes dele. Sim, hoje... Daí, não, quer dizer, às vezes elas têm o mesmo tempo ali, o período de convivência, os mesmos documentos. Vivem até na mesma casa, né? Hoje em dia fala do poliamor. Daí você vai deixar uma delas desprotegida. Ela era dependente, sempre foi a vida inteira e não vai receber nada. Pelo direito, proteção, pelo direito previdenciário hoje, não. INSS não... Juridicamente, legalmente, não tem essa previsão. Até pelo contrário. Existe, acho que, um artigo que proíbe. Que uma pessoa receba duas pensões. Então, vamos supor que os dois companheiros dela, né, vamos supor assim, faleceram. Ela não pode receber duas pensões por morte. Entendi. De companheiros, vamos supor, de um mesmo período, assim. Então, juridicamente, é o contrário. Não há nem permissão e há certa proibição. Porque pela analogia inversa seria, então ela também não pode ser dividida em duas. Não pode ser dividida. Porque no direito de família, eu acho que a jurisprudência, né? A jurisprudência, ela está caminhando, porque a lei a gente sabe que sempre parece que anda atrás da evolução da sociedade, né? Eu acho que a jurisprudência, pensando no direito de família, ela está cada vez mais reconhecendo essa questão do poliamor, do trisal. Eu falo assim, pensando em questão de sucessões, enfim. Mas pro INSS ainda não tem essa... Pro INSS eu ia falar com certeza não. Agora, sim, eventualmente é possível até que se encontrem decisões judiciais de vanguarda nesse sentido. Sim, é possível que comece já a aparecer, especialmente nessas de trisal, nessas questões que são realmente aceitas e aceitas por todas as partes. Sim. Então, assim, é possível que haja uma tendência nesse sentido, que não é atual, e do INSS com certeza não. Tá, mas aí eu acho que a gente esqueceu do caso da Tereza e da Maria, porque, na verdade, Tereza não sabia da Maria. Né? Tereza não sabia da Maria. O senhor é mais moderno, o senhor já foi pro trisal. Pensei. O senhor é mais moderno, o senhor já foi pro trisal. Eu quero voltar no caso da Tereza e da Maria. Retrocedendo. Vamos voltar. O que você acha que o advogado da Tereza e o advogado da Maria, que conselho você daria para esses advogados, assim, quais provas eles teriam que... Olha, isso aqui é muito importante. De repente, se Tereza conseguisse comprovar isso aqui, eu acho que seria mais forte em detrimento da Maria. O que essas duas situações, o que você consideraria, assim, ser uma prova muito forte para desvendar esse imbróglio? Nesses casos, o fato de uma delas realmente ter constado como declarante, estar no momento do óbito com ele,
é uma prova muito forte. Especialmente se ele foi internado antes e ela que acompanhou ele no hospital. Então, muitas vezes é juntado os prontuários médicos de visitas. E se querendo ou não, a que está em união estável nem o visitou, a que estava ali do lado vai ser talvez considerada perante provas com pessoas que não sabem, pessoas, né, distantes do caso, vão olhar aquilo e vão entender que ela que é a companheira daquele momento. Entendi. Então, realmente, João ficou internado, Tereza, que foi responsável, assinou lá como responsável pela internação, Tereza que estava lá todo dia. Então, a declaração de óbito é importante. No meu caso, coitada da minha cliente, que no meu caso a cliente é a Maria, tá, gente? João nem foi internado, porque João morreu na hora. Entendi. E João estava com a Tereza. Então, pensa que o processo, a questão probatória desse processo é pior ainda. Então, para a gente concluir, em hipótese alguma, ainda hoje, existe a possibilidade de dividir essa pensão entre as duas companheiras? Não. União estável simultâneas não vai ser. Possível. Vai ter que ser analisado na data do óbito quem realmente tinha todas as características de companheira. Sim. Beleza. O único caso de divisão é aquele em que a ex-esposa, mas igual eu falei, são situações diferentes, que não há essa concomitância de relacionamentos. É possível haver uma divisão entre a ex-esposa, até uma ex-companheira, pela dependência. mas por uma dependência econômica, e elas não conviveram do mesmo período. Então, não houve essa concomitância de relações. Então, é possível a divisão só nesses casos, assim. Tá. E que eu ia perguntar? Eu tô tentando lembrar aqui de perrengues que me fazem lembrei de um caso também comum. Então, vamos lá. João e Maria têm uma união estável, tá? Não tem escritura. Mas João ainda é casado no papel com a Tereza. Como é que fica isso? João morre. Tereza tem a certidão de casamento. E Maria, que vive com o João, não tem nada. E aí? Como é que vai resolver essa situação? Quem tem direito à pensão por morte é a companheira. Porque ela está vivendo ela ali. que está vivendo ali, e a união estável com ele no momento do óbito, né? Que foi o que a gente tem tratado até agora. Mas a grande questão aí é que se eventualmente, até um pouco talvez de má fé, a ex-esposa entrar no INSS requerendo esse benefício, o INSS perante uma certidão de casamento, é muito possível que defira. De imediato. Então, de imediato. O que não impossibilita de rever essa situação, porque uma vez revista, quem vai ter direito vai ser a companheira. A única questão vai ser a questão probatória e questão de... Não impede, ela pode entrar depois e fazer o pedido. Ela que tem direito, a companheira, nesse caso. Porque é uma separação de fato. Isso, é isso que eu ia falar. Mas aí, se João realmente só tinha o papel lá, só estava casado no papel, que a gente fala, né? Ele estava separado de fato, não vivia mais com a Tereza. Ele tinha mesmo uma relação com Maria. Né? Maria não era amante, a gente tem que deixar claro assim, Maria não era amante, ela era de verdade a companheira, todos conheciam Maria como, de repente, até esposa do João, de repente o atual círculo de amizade nem sabe quem é Tereza, então aí realmente a gente tem uma união estável. Agora... Uma pergunta que a gente sempre faz, que eu sempre faço nas minhas audiências, como vocês se referiam publicamente? E aí é muito comum os companheiros se referirem como esposa, marido e mulher. Então, assim, como você se mostra para o público, né? Então, que é a questão da prova da união estável em si, né? Então, nesse caso, se ela é a companheira, ela é a mulher dele, ela que vai ter direito. Quando eu tô falando sobre união estável, que eu vou atender cliente, que às vezes as pessoas nem sabem se elas vivem em união estável, né? Eu sempre falo assim, olha, o mais importante, porque eu acho que a definição da lei é tão difícil, uma relação pública, contínua, duradoura, é tão subjetiva às vezes, né? Então eu falo assim, olha, se você pensar em trato e fama, é fácil de você saber se você é companheira, se você é namorada, né? Porque às vezes um casal de namorado resolve morar junto, porque querem dividir os custos, mas aquilo ali não é uma união estável. Aí mas como que vocês são conhecidos? Qual é a fama de vocês? Se eu chegar pro porteiro e falar assim, oi, seu José, tudo bem? O senhor conhece o João Maria?
conheço. Senhor João e Maria, eles são casados ou eles são... Não, Maria é namorada de João. Então você já vê que tem um indício ali de que não é uma relação que tem características de união estável. Sim. Né? Se João apresenta Maria num casamento de um amigo como namorada dele ou apresenta como esposa dele, tem uma diferença. Sim, com certeza. Né? Então eu sempre falo para as pessoas, quer ficar mais claro, quer entender se você mora junto, porque assim, o morar junto não é definitivo. Eu moro junto, é união estável, né? Não. Às vezes você mora junto, mas você não tem uma união estável. Então, quer saber se você tá morando junto, se você tem uma união estável, pense em trato. Como que vocês se tratam? Sim. E fama, como que as pessoas te veem? Acho que pensando em trato e fama, é mais claro de você entender se você vive uma união ou não vive uma união. Sim, geralmente os vizinhos nem sabem, né? Muitas vezes eles falam, nossa, eu nem sabia que não eram casados. Então, perante a população, geralmente é uma coisa evidente. Que estão casados. Que estão casados. Né? Que estão casados. Então, quando o vizinho não conhece, né? Conhece Maria, que é Maria, né? Não conhece. Ou quando o vizinho, não, Maria é namorada, vem de vez em quando. Então, você já viu que não tem uma união estável ali. Deixa eu ver aqui. Bom, já falamos de... eu tô olhando aqui porque eu recebo um monte de caixinha. Eu tenho lá no meu Instagram. Aliás, esse podcast nasceu de uma caixinha que eu tenho lá no Instagram, que é o Direito de Família Sem Filtro. E aí eu respondo, às vezes eu dou só minha opinião, às vezes o povo fica bravo, né? Outro dia eu recebi uma pergunta, moro junto, tenho um filho de 14 anos, tô segura? E eu respondi, não tá seguro, porque morar junto e ter filho é indícios de que você tem uma união estável. Mas é certo, posso chegar e falar simplesmente, olha, moro junto e tenho um filho? Não. Então, para você ter segurança, você tem que ter, segura, faça uma escritura de união estável, né? Então, eu recebo algumas perguntas e eu tentei, assim, filtrar algumas para a gente discutir aqui. João morreu. Maria não tinha nada de escritura. Maria não tem... Como eu falei, o caso da minha cliente, não tinha declaração de imposto de renda, não tem filhos. E aí, pós-morte, como que se resolve isso? Tem que reconhecer essa união estável primeiro, para depois ter direito à pensão por morte. Esse é um caminho que algumas pessoas fazem, né? Elas entram primeiro na Justiça Estadual, pedindo essa homologação, um reconhecimento de união estável, e depois entram, vamos supor que ela fez primeiro o pedido no INSS, foi negado, né? Entendeu que não tinham provas, ela só tinha esses documentos. Então, ela entra na Justiça Estadual e tem um reconhecimento de união estável lá, na Justiça Estadual. E ela leva isso para buscar, no caso, na Justiça Federal, porque, no caso, o pedido de pensão por morte é feito contra o INSS, o que atrai competência para a Justiça Federal. Nesse caso, essa é apenas uma das provas. Então, a decisão, ainda que transitada em julgado da Justiça Estadual, ela não vincula o juiz federal. Então, porque o que a gente tem visto no dia a dia é que as pessoas fazem isso. Após a morte, elas entram na Justiça Estadual apenas com esse fim de buscar a pensão por morte. E muitas vezes a prova lá é feita uma prova sem, às vezes, os outros dependentes. É feita uma prova, né, que não é colhida nenhuma testemunha, que é juntada poucos documentos, e às vezes há um reconhecimento. Então, assim, já vi casos em que é feito o reconhecimento de união estável na Justiça Estadual e a pessoa não recebe a pensão por morte, porque ela não comprovou. Então, assim, ela vai ter que comprovar tudo de novo na Justiça Federal. Inclusive com colheita de testemunha, de tudo. Porque, assim, especialmente se a prova de lá foi fraca. Senão até utilizando aquele rol do INSS. Sim. Que acaba que é um... Tô passada, porque assim, na minha área, que é o direito de família, é muito comum a gente entrar com ação de reconhecimento pós-morte, né? Sim. E aí, às vezes, por exemplo, a última que eu entrei, eu tinha a anuência dos ascendentes, porque o casal não tinha filhos, os companheiros não tinham filhos, então eu entrei com a ação e já entrei com a anuência dos ascendentes.
Mas já foi deferida, de plano. Isso torna a prova mais forte. Tá. Se há anuência desses ascendentes. Acontece, por exemplo, esses ascendentes não vão concorrer com ela na pensão por morte. Então, eles podem dar anuência e o direito deles não é afetado diretamente, porque eles não estão nas mesmas classes, né, de dependência. Tá. E essa sentença que a gente conseguiu, esse reconhecimento lá na Justiça Estadual, se ela tiver algum problema no INSS, se ela chega com essa sentença, reconhecimento na Justiça Federal, pode não ser acolhida? Isso, Você é uma pode prova olhar forte, e falar mas... assim, eu tenho dúvida se isso aqui realmente, se esses ascendentes estavam em conluio para ela receber essa pensão e eles dividirem. Lá na Justiça Federal pode ter que fazer tudo de novo, começar do zero. Sim. Especialmente se ela não possui muitas provas, que parece que é o caso, né? Especialmente assim. Porque, assim, um dos casos em que não é admitida a pensão por morte é quando há simulação. A simulação ou fraude, seja de um casamento, seja de uma união estável. Então, a pessoa tá lá, quase morrendo, doente, né? Vamos casar com fulana, com Tereza, então. Tá. Pra conseguir a pensão por morte depois. Tá. Se for comprovada que houve uma simulação, se em algum momento for aferido isso, ela pode, inclusive, responder criminalmente, né? Gente, Porque, eu vejo assim... Então, duas situações críticas, assim, até pra gente que advoga com direito de família. Então, você é advogado que advoga com direito de família, olha que coisa importante, porque às vezes a gente pensa assim, não, vou entrar com a ação, peguei a anuência dos ascendentes, ok, saiu a sentença, e depois essa sentença não será aceita lá na Justiça Federal, e aí o cliente pode voltar e falar assim, doutora, eu paguei a senhora para dar entrada nesse processo, e não foi aceita. Então, assim, uma dica até pro advogado que trabalha com direito de família, mesmo que ele tenha a anuência dos ascendentes, juntar lá na Justiça Estadual o máximo até de provas que ele tiver. Sim. Né? Para que, se caso isso chegue na Justiça Federal, seja convincente para o juiz da Justiça Federal que realmente não há um conluio lá. Nesse caso, acho que ele teria dois caminhos, esse advogado. Ele poderia entrar direto na federal. Entendi. Se não tem bens a discutir, Se ele não, pode entrar direto. Se essa porque lá é uma decisão homologatória. Tá. Então, assim, né? Se essa decisão não vai importar para questões de partilha, questões de família, se o objetivo é realmente a pensão, entra direto na federal. Tá. Sempre depois da negativa do administrativa. Tá. Entendi. Lá no civil, na estadual, a gente também precisa da negativa. Às vezes, a gente nem tem ainda a negativa, porque às vezes ela nem deu entrada, a gente já entra porque vai precisar por conta de partilha de bens. Então, geralmente é por isso, a por questão isso. de patrimônio. Quando chega pra gente, olha, faleceu, deixou bens, então vai ter que fazer o reconhecimento. Mas essa dica até para o advogado, então, que isso me deixou bastante preocupada, porque às vezes o advogado que ele faz só direito de família, às vezes ele não tem esse conhecimento até de previdenciário, não tem essa vivência lá com a Justiça Federal, às vezes ele fez um acordo ali com a companheira, com os ascendentes, acha que cumpriu o trabalho dele, e depois pode ser surpreendido e falar, meu filho, o que aconteceu? Então, mesmo que haja um consenso, lá junte todas as provas possíveis. Até porque é muito provável que o juiz federal vai querer ouvir as testemunhas tudo de novo. Então, fazer a produção de prova lá. Especialmente se não tivesse sido colhida testemunhas no processo civil, né? Entendi. Então, e juntar os documentos. Então, a escritura pós-morte piorou, né? Quem faz escritura eu vou lá no cartório, tá? João morreu, a Maria vai no cartório com os pais do João, porque a gente pode fazer na própria escritura de inventário, né? Então, aí a Maria vai no cartório para fazer o inventário do João, vai com os pais do João, na hora já faz o reconhecimento da união estável, faz a partilha de bens, aí pega aquela escritura e leva na Justiça Federal. É pior ainda, então, né? Sim, tudo são provas. Na Justiça Federal não, ela leva no INSS. São provas, INSS... Mas daí nesse caso não seria um pouco mais forte, porque houve a questão patrimonial e havia um interesse ali de ascendente, de herdeiro, filho. Se eles estão reconhecendo ali, porque se eles não reconhecessem ali, eles teriam mais bens, a fração seria maior. Entendi. Então quer dizer que se torna uma coisa mais... Sim. Lógico que falar isso, mas mais verdadeira. Não é que não tem valor, tem valor.
tem um valor forte, mas ela não vincula. Acho que a palavra seria essa. Entendi. Não é uma coisa que, então, conseguir o reconhecimento, Garantia. vou ter, portanto, tenho o benefício de pensão. Não é uma coisa que vincule tão imediato, mas sim, é uma prova forte, é uma prova válida. Tá. E com certeza, uma prova importante. Não é que não tem validade, né? Não, longe disso. Mas ela só não vai fazer essa vinculação. Então. Não é certo. Não é é direito. certo, Como a gente adquirido. chama, né? Tá. Então, pra gente concluir aí, concluir essa parte do João e da Maria, né? E da Tereza, que hoje conhecemos Tereza. Tereza é a vilã hoje. Amante. Tereza é a vilã do negócio. Você que não me apresentou Tereza. Bom, então vamos lá. Marias da vida que vivem em união estável, oficializem essa união, né? Oficializem, e eu sempre falo, acho que o povo que tá vendo vai falar, vem ela falar de novo, mas é verdade, oficializem enquanto João tá vivo, enquanto estão se amando, apaixonadas, é meu amor pra lá, vai ao cartório, faça uma escritura, porque João morreu, gente, vai ser mais difícil. Né? João morreu, às vezes você vai ter que lidar com os filhos do João, que às vezes podem não ser seus filhos, você vai ter que lidar com os pais do João, com a sogra, aí a sogra a coisa já piora. E eu sempre falo, se João vivo pode ser um trabalho, João morto o trabalho pode ser, às vezes pode ser até melhor que João morra, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai sair matando ninguém. Mas às vezes o João morto pode dar mais trabalho, porque ele não vai voltar para falar, não, eu vivia com a Maria, né? Então, eu acho que oficializar a questão da união, né? Agora, outra coisa também que é bem recorrente. Os filhos que recebem a pensão por morte. Porque na justiça de família, na vara de família, né? No direito de família, tem aquela questão de que, é até a maioridade, mas se o filho estiver cursando ou curso técnico ou curso superior, a gente já tem aí a jurisprudência dominante, que até os 24 anos ainda é devida aí a pensão alimentícia. E no caso da pensão por morte, o filho menor de idade que recebe essa pensão, tem limite de idade? Tem diferença entre filho homem e filho mulher? Como é que o INSS vê isso e como é que isso é visto lá na Justiça Federal com relação aos filhos? Isso é uma previsão legal. Então, a lei que trata dos benefícios previdenciários traz que o filho menor de idade até 21 anos tem direito à pensão por morte, independente se é homem, se é mulher, se faz faculdade, se não faz, se trabalha, se não trabalha. Há uma presunção, nesse caso, absoluta de dependência até 21 anos. E aí ele só vai conseguir continuar recebendo esse benefício nos casos das invalidezes. Então, se ele for inválido ou se houver uma deficiência grave, que o benefício permanece além de 21. Fora isso... Mesmo que ele tenha após o início da concessão do benefício. Ele está recebendo pensão, teve uma doença degenerativa, que seja. Não, a invalidez... Tornou-se incapaz. Se foi posterior ao óbito, ele não tem direito. Não tem direito. Sempre, a data do óbito, ela marca muita coisa. Então, ele tem que comprovar a invalidez antes do óbito. Ele já tinha que ser dependente... E incapaz ou inválido. Incapaz antes do óbito. Ele basta ser incapaz. Tá. Se ele é um filho, vamos supor que um senhor de 70 anos tem um filho de 50 anos incapaz. Tá. Se ele é incapaz, ele vai ter direito à pensão por morte. Vitalícia. Tá. Vitalícia. Entendi. Agora, se não tem nenhum tipo de incapacidade, é até os 21 anos. Sim. E aí, assim, não tem, diferente do que a gente analisa lá no direito de família, aquela questão de necessidade, isso não existe. Não. É aquele valor X que vai ser dividido entre os filhos, independente se tem um filho que precisa mais ou um filho que precisa menos, é dividido igualitário. Sim, é dividido igualitário. O que vai mudar ao longo do caminho é se a mãe deles falecer. Vamos supor que no rateio é dividido na primeira classe os companheiros, casados e filhos. Tá. Se a mãe deles, que recebe uma cota à parte, falece, ela é dividida entre os Aí filhos. a parte que é da mãe acaba agregando na parte dos filhos. Até eles completarem 21. Entendi. Se um dos filhos casa com 19 anos,
perde a pensão por morte ou ele continua recebendo? Ele continua recebendo. Os casos de emancipação. Então, para Tá. casar, ele vai ter que se emancipar, no caso, né? Se ele já Se- for maior, Então, a emancipação também cessa. cessa. Então, é igual então lá no direito de Direito de família. família. Se ele recebe os alimentos e aí com 18 anos, ele tá fazendo faculdade, mas ele casou, ele perde o direito aos alimentos. E se ele é menor lá de 16 e ele precisa se emancipar por algum motivo, ele também perde o direito aos alimentos. Então, lá, aí O também. casamento por si só não é causa de perda de pensão por morte. Entendi. Em nenhum caso. Tá. Então, nenhum casamento é, teoricamente, uma causa de perda. Tá. Não há essa previsão legal. O que há é da emancipação. Tá. Então, porque é essa previsão absoluta. Tá. É igual. Isso também é uma dúvida, por exemplo. Eu recebo pensão por morte do meu falecido marido. Se eu casar de novo, eu vou perder essa pensão? Ela não vai perder, ela pode casar de novo. Pode casar de novo. Tá. E se precisamos de outro nome agora? Porque Maria casou de novo, João Maria morreu. Tereza. Hoje a gente tá matando todo mundo aqui. O Tércio, lembra Tércio. da época da faculdade? O Tércio. É Tércio, né? Tércio. da época Tá, da faculdade. Maria casou com o Tércio. É Tércio? Pô, sou na Tércio. Era. Tem que ser logo Tércio. Verdade, foi coincidência, nem pensei. Coincidência, também não pensei. Tudo bem, mas vamos deixar o Tércio. Tá, Tércio morreu. E agora Maria? Ela já recebia a pensão do João. Agora ela vai receber também a pensão do Tércio? Em regra, não. Não é possível receber duas pensões por mortes decorrentes de casamento e união estável. Essa é a regra. É possível que o filho receba duas pensões por morte dos pais, por exemplo. Se Entendi. pai e mãe faleceram E os dois num eram acidente, segurados. os dois eram segurados, né? Aham. Que é outro requisito, ele pode até eventualmente receber o filho. Tá. Agora, uma pessoa casada ou companheira, ela não consegue legalmente, em regra, receber duas pensões por morte. Ela pode optar pela mais vantajosa. Mas mesmo regimes diferentes? Então, a outra exceção seria Tá. essa. Então, o se... regime- Não é regime de bens, é o regime Não. da Previdência. Da Previdência. Isso, se uma pessoa é regida pelo regime geral, que a gente fala de previdência, que ela é seletista, vamos supor. Tá. E aí essa pessoa morre. João, que é seletista, morre. Ela recebe a pensão por morte pelo INSS. Tércio Tá. é servidor público. Tá. Então é um Entendi. regime diferente. previdenciário. Então, Maria, João morreu, seletista que a gente fala é aquele que tem carteira assinada, pessoal. Então tá, João trabalhava, tinha carteira assinada, morreu, Maria tá recebendo a pensão dele. Tércio, que era servidor público, morreu, aí Maria pode receber as duas pensões. Pode. Porque É um são caso que pode. regimes previdenciários, é isso? São Diferente. regimes Aham. previdenciários diferentes. É um caso que uma companheira ou uma esposa, né, independe Tá. no caso, consegue acumular duas pensões por morte. Agora, se Tércio também trabalhava registrado, também era o regime geral, é geral, né? Sim. Que eu de previdenciário sei tanto quanto eu sei de penal, nada. Se Tércio também era registrado, também aí Maria não vai poder Não. receber as duas. Ela pode optar pela mais vantajosa. Entendi. É. É curioso isso, né? Sim. Já fico Já maquinando. dá para criar uma escolha. O pessoal vai começar a direcionar. Deixa eu ver o que tem aqui. Outra coisa. Se João faleceu e não tinha filhos, Maria tem que dividir essa pensão com os pais de João? Não. Não vai Ela dividir. não se comunica. Existem as classes separadas de dependentes lá no Aham. regime previdenciário. Então, primeira Tá. classe são filhos, esposa, companheiro. Tá, Na segunda classe que entram os pais. entendi. Então, ou os pais recebem ou a esposa ou viúva recebem. Não é possível haver essa comunicação. Os irmãos também podem receber. Na falta Tá, de um, mas entra é o outro. um eliminando o outro. Um eliminando o Então, outro. se João deixou companheira ou cônjuge Sim. viva, né? Aí pode haver a divisão com os filhos. Sim. Tá, mas se não deixou filho, se deixou só a companheira ou a esposa e os pais vivos, é só ela quem vai Só. receber. E se ela falecer, Tá. não pula para outra classe.
Entendi. Acaba ali. Acaba ali. É uma Acaba forma ali. de extinção. Uma forma de extinção da pensão Tá. por morte é o falecimento do Entendi. dependente. Entendi. Então, só vai haver essa comunicação quando eles se dividem dentro da mesma classe. Tá. Não Que já se- está definido ali. já está definido pela lei. Então, não pula de uma classe para outra. Tá. Entendi. Então, É difícil realmente. esse direito previdenciário, vou É. bem ficar no meu direito de família. É que o povo me pergunta muito esse negócio de pensão por mortes. Eu tenho direito à pensão, como é que fica a pensão? Por Falo, meu exemplo, Deus. um caso interessante é que a lei fala em filhos. Ah, Ela não fala em descendentes. E ela não fala em ascendentes, ela fala em pais. Então há um limite aí. Então, netos não recebem, Não em recebe. regra, de avós. olha, minha cabeça. Tio, avô não A recebe. minha cabeça é tão direito de família que quando você fala assim, fala em descendentes, mas não fala. Aí eu falei, mas filho, eu já tô aqui, mas filho, descendente. Entendi. Porque o neto, então. Não. Não recebe. Ele poderia conseguir receber, no caso, se ele for Dependente. guarda. Se for um caso de guarda. Eu também já tive caso, então, assim, Sim. do avô que tem a guarda do neto. Então, no falecimento desse avô, o neto, como era dependente econômico, Porque aí ele se equipara ao filho, Ao assim filho. como a companheira se equipara à esposa. Ou a pessoa sob guarda, ou enteada, os que se equiparam a filho têm entendi. direito, mas é não pela posição de neto. Entendi. Porque essa... Aqui, ó, achei. O Ela artigo veio pra gente, 16. É outro. Artigo Não, vou ter embora, eu só tô sem celular. Então, artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213, que é a lei que rege o regime de benefícios da Previdência. Fala assim: o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde comprovada dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Tá. Então, em regra, ele está previsto aqui como um equiparado de filho. Equiparam-se a filho. O tutelado e o enteado. Gente, isso é sério, hein? Ó, perdi até o rumo agora, porque a gente sempre, não, e o que eu recebo de mulherada que quer tirar o enteado? Não, porque como é que eu faço? Né? Porque, gente, tem coisa que é complicada nessa vida, é sogra e enteado, não é fácil, né? A mulherada, quando a mulherada descobre que não tem filho e vai ter que dividir a herança com a sogra, é um perrengue, não é? É. É um perrengue. Imagina saber agora que a pensão, ela pode correr o risco de dividir com o enteado. Chocada. Bom, muito boa nossa conversa. Já, o Matheus ali já está levantando, falando que só tem, provavelmente agora só mais 5 minutos. E agora é o seguinte, a gente tem aqui no nosso podcast, como eu falei, esse podcast nasceu de uma caixinha de pergunta que é direito de família sem filtro. Nasceu o podcast, que é Direito Sem Filtro, porque a gente fala de outras áreas. Hoje a gente está falando praticamente de direito previdenciário. E agora tem uma hora que o convidado... Nasceu outro quadro, que é quando o convidado tem que responder sem filtro. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, você vai ter que responder sem filtro. E antes eu dava 30 segundos. Nossa. Porque é para não ter tempo de pensar. Agora a gente reduziu para 15 segundos, acho que foi 15 segundos. Mas você não vai poder colar nessa Bíblia e nesse... Tá? Preparada? Preparada. Vamos lá. Vamos supor que Marina... Eu queria falar que Marina vai viver esse amor. Mas sim, né? A gente dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma pensada. Dá uma pensadinha, né? Se muda o regime. Deixa eu ver qual é o regime do previdenciário. Tércio, por favor, qual é o seu regime previdenciário? Se Tércio fala, não, eu sou seletista. João era seletista. Pesa um pouquinho. Luzinha vermelha. Muito bem. Viu, mulherada? Amarela. Amarela. Viu, mulherada? Mais uma coisa para vocês se preocuparem. Eu, como direito de família, já falo, já pergunta se paga pensão, já pede uma declaração para ver se essa pensão está quitada, né? Porque não várias vezes aí já aconteceu da companheira ter que responder pela dívida, né? Então, já veja, assim, bem discretamente, qual o regime da previdência do companheiro, porque se você tiver que escolher, você já sabe que
que vai valer o mais vantajoso. Pode ser que tércio não seja, né? Então, é isso. Adorei nossa conversa. Eu acho que quem tá lá nos assistindo, nos ouvindo, aprendeu bastante coisa. Eu aprendi bastante. Eu também. E confesso que tô saindo daqui chocada com essa questão do enteado. E te agradeço muito por ter aceitado, foi muito bom. E, doutor Edson, quer encerrar? Quer deixar seus contatos? O que você quer falar para... Não, era mais isso também, agradecer a presença e agradecer também mais uma vez o convite, que é sempre bom estar aqui. E hoje aprendi bastante, foi muito bom. Hoje também, olha, assim, para mim, vai mudar duas coisas. Essa questão, quando eu entro com reconhecimento judicial aí de união estável pós-morte, de não se confiar só da declaração dos ascendentes, tem sempre se preocupar em juntar tudo e mais um pouco. E essa questão do enteado que tá descendo aqui, mas tudo bem, né? Tá na lei. Até se eu tiver tempinho. Uma coisa que é interessante é, dependendo da quantidade de documentos que é juntada lá no requerimento administrativo, isso pode interferir no pagamento do passivo. Então, assim, até para essa questão é importante juntar os documentos sempre, porque se entender-se que o INSS só teve contato com essa documentação no processo judicial, não vai pagar é possível o pagamento só a partir da citação. E não da data do óbito. E aí, às vezes demora, o processo judicial a gente sabe que é demorado, e aí ela perde ela vai perder o passivo receber... desde o óbito, porque se ela entra até 90 dias, tem direito desde o óbito. Mas se entender que o INSS não tinha nem capacidade de fazer aquele deferimento administrativo, então às vezes a pessoa fala, vou entrar, já vai ser negado mesmo, não vou juntar nada. Não, é importante juntar até para essa questão do passivo. Para contar esse tempo. Para contar esse tempo, desde quando a gente entende desde que o INSS tinha que ter deferido o benefício. Entendi. Adorei. É muito bom isso. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendi muito. Também. Né? E venha mais vezes. Obrigada. Pensar, porque, assim, essa questão de pensão por morte dá trabalho. Tem a questão ainda que a gente pode marcar outro dia, por exemplo, filhas de militares, quando são casos especiais, se elas podem casar novamente, se elas vão perder a pensão, se elas não vão perder a pensão. Então, vamos combinar, doutora Marina, o retorno do Direito Sem Filtro para a gente falar desses outros casos, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. E não esqueça de falar da sua inscrição no canal do YouTube, que você precisa beber vinho também. É verdade, eu não aguento, porque geralmente sou só eu que bebo. Os convidados acho que ficam meio com receio, eu não vou beber muito. Doutor Edson, sai daqui. Gente, é verdade, esqueci. Eu estou com a minha taça vazia, vocês perceberam. E eu estou com a minha taça vazia por quê? Eu fiz uma promessa, eu não tô bebendo vinho, nada alcoólico, enquanto esse canal não bater 1000 inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal, que eu não vejo a hora de ter um episódio que eu possa beber, porque eu fico aqui, ó, bebendo água e vendo os meus colegas aqui, ó, saboreando vinho, que é enviado lá pelo Empório Dom Jacó, ele faz aquela seleção de vinho e eu fico só olhando. Então, por favor, se inscreva no canal, que o dia que eu puder beber também, eu vou beber a garrafa sozinho. Eu não virei. O senhor vai ficar só com a caneca de água, tá bom? Possível isso, mas tudo bem. Gente, muito obrigada. Nosso próximo episódio vai ser um tema, assim, excelentíssimo. Já ativa o sininho aí pra você não perder o próximo episódio, tá bom? Beijos e até a próxima.